Oi, meu nome é Abner, escrevo bilhetes, canto a vida e estou aqui para contar para vocês um pouco do livro Lágrimas no Varal. Na verdade, esse livro surgiu há um bom tempo, acho que surgiu quando eu comecei a escrever nas redes sociais. A gente tem um costume lá em casa, e que mantém até hoje, de deixar bilhete na geladeira. E esse costume não foi perdido com as redes sociais, com aplicativos de mensagens. E a gente costuma fazer isso até hoje, né, deixar bilhete na geladeira. E eu comecei a escrever bilhetes nas redes e para mim, a palavra recomeço sempre esteve muito presente nas frases que eu costumo postar. Porque, inevitavelmente, nós precisamos recomeçar o tempo todo, né, na nossa vida, na nossa existência. E uma vez eu escrevi uma frase: lágrimas só secam num varal chamado recomeço. E eu recebi uma mensagem de uma pessoa me dizendo que aquilo tinha tocado tanto ela, aquela frase tinha falado tanto da história dela, daquilo que ela estava vivendo. E eu decidi escrever, a partir daquilo, um livro. E esse livro, ele trata exatamente dessa necessidade de nós recomeçarmos. Eu sempre costumo dizer que toda ferida é uma escola. Você tem duas opções: ou faz dela o seu aprendizado, ou faz dela a tua falência. Então, quando a gente se vê diante da dor, na maioria das vezes a nossa tendência é fugir, não olhar para ela, tentar aliviá-la de alguma forma. Então eu decidi escrever o livro Lágrimas no Varal, justamente porque ele surgiu dessa frase: lágrimas só secam no varal chamado recomeço. Eu quis dar um novo contexto para situações que eu já vivi na minha vida, para situações que pessoas muito próximas a mim viveram, e eu quis contar isso de uma outra forma, dando um outro olhar para isso e principalmente um novo final, porque eu acho que é isso que às vezes nós nos esquecemos diante da dificuldade, que nós podemos dar um novo final para a nossa história. Eu estava num evento em João Pessoa e foi em agosto de 2016, e nesse evento eu conheci um rapaz chamado Joab Rocha. E esse cara, eu tive a honra de dividir o palco com ele, e eu fiquei impressionado com o timbre de voz dele, que é impressionante, tem uma afinação absurda. E a gente conversando ali nos bastidores, eu conheci a esposa dele e ela comentou comigo: Abner, o Joab é artista plástico, você sabia? Sério? Um cara com uma voz dessa, eu lembro que eu até brinquei com ele na ocasião, eu falei: você passou 2 vezes na fila, né, porque canta muito. E aí a sua esposa vem e me fala que você é artista plástico, né? Que egoísta. E a gente riu muito ali, conversou, e ela me mostrou no celular as fotos de alguns quadros que ele já pintou. E era uma expressão tão viva, tão real. E ainda eu lembro que eu mostrava, que eu virava assim o celular e falava: sério que isso aqui é um quadro? Não é uma foto? Não, é um quadro. Eu fiquei impressionado e pronto, terminou o evento, eu voltei para minha cidade e a gente foi mantendo contato. Até que um dia eu estava em casa, comecei a mexer com as coisas do livro, estava escrevendo um outro trecho e eu tive a ideia de ligar para o Joab e pedir para ele fazer a capa. Aí eu estava todo meio sem jeito, tal, como que eu ia fazer isso, como que eu ia falar para ele. E aí eu liguei e falei: Joab, é o seguinte, a sua esposa me apresentou, né, os seus trabalhos, e eu fui olhar suas redes sociais, cara, e eu estou impressionado até agora. E o fato é que eu estou escrevendo um livro e eu gostaria muito, mas muito, que você fizesse a capa desse livro, fizesse o desenho da capa. Ele disse: meu irmão, o jeitão dele, né? Meu irmão. Eu lembro até hoje das palavras que ele usou. Ele disse: é claro que eu aceito, e eu só me diga o que diz esse livro para eu fazer uma arte coerente. Disse: pronto. E eu comecei a contar, e eu contei 2 histórias do livro para ele. 2 das histórias, né, que tem no livro. E eu lembro que quando eu estava contando, o Joab ficou em silêncio no telefone.
Aí eu contei, terminei de contar e eu percebi que o Joab estava chorando. E aí eu disse, Joab, tá tudo bem? Aí ele falou, não, tá tudo certo. Eu falei, mas é muito ruim a história, né? É muito... É tão ruim assim, né? E ele disse assim, meu irmão, você não faz ideia do que isso está significando, do que isso significa para mim, esse convite significa para mim. E você vai entender. Aí ele me disse, Abner, eu tenho 2 filhos, 2 meninos. E você deve ter visto nas minhas redes sociais fotos com eles. E o ano passado, a minha esposa, para nossa total alegria, ficou grávida. E para nossa alegria ser maior ainda, era uma menina. E no final da gravidez da minha esposa, ela teve uma complicação e teve que antecipar o parto. E a minha filha, quando nasceu, ela chegou cheia de expectativa, principalmente na gente. Os meninos faziam planos o tempo todo para a irmãzinha que ia chegar. Então você imagina, a irmã no meio de 2 meninos, né? Eles já planejavam tudo com ela. E quando ela nasceu, ela teve que ficar internada na UTI porque ela era muito nova e ainda era prematura. E para minha dor, exatamente 22 dias depois que a minha filha havia nascido, ela faleceu. E para a gente foi uma tristeza tão grande, porque não era só a expectativa da minha esposa, não era só a expectativa minha, mas era dos meus filhos também. E eu sofri a dor imensa de ter que enterrar um pedaço de mim, ter que enterrar um pedaço do meu sonho, porque era o meu sonho, sempre foi meu sonho ser pai de menina. E eu me lembro quando eu cheguei em casa e eu olhei no fundo, no quintal de casa, eu tinha feito um balanço para ela, porque eu queria muito balançar minha filha naquele balanço. E quando ele começou a me contar isso, começou a contar os detalhes, eu fui aí quem chorou foi eu, né? E ele me disse, você me fazendo esse convite, exatamente poucos meses depois de tudo isso ter acontecido, significa que Deus ainda insiste na gente, está querendo dizer que de algum lugar Ele está cuidando de nós. E para mim esse convite é exatamente essa esperança de que um dia as nossas lágrimas vão secar. Eu me lembro que eu me emocionei muito aquela tarde. Eu chorei por várias vezes, lembrando da história dele, lembrando da filha. E ele falou, para quando você precisa dessa capa? Eu falei, Joab, você não tenha pressa. Eu não tenho prazo para lançar esse livro, né? Fica livre. E eu lembro que ele me falou, olha, eu posso levar 15 dias, 20 dias, eu vou deixar a inspiração fluir. Ele falou, alguma coisa que você queira nesse desenho? Eu disse, eu só faço questão que tenha um varal. Eu imagino um varal, assim, com alguma coisa secando. E eu imaginava que ia, sei lá, levar um mês para ele me mandar essa capa. E para minha surpresa, 2 dias depois ele me ligou e falou, eu fiz um rascunho e eu queria que você visse e falasse se é isso mesmo que você espera, se é isso mesmo que você imagina. Quando ele me mandou a foto do quadro, era como se tivesse uma cereja no bolo, assim, era como se o tempo todo que eu não encontrei uma capa fosse necessário para chegar àquilo, assim. Eu abri a imagem na tela do meu computador e ele no telefone comigo, ele falou, deixa eu te explicar o que tem nessa capa. E aí quando eu abri, tinha 2 lençóis secando, um sol bem típico do Nordeste, que sol que a gente só vê no Nordeste, aquele sol bem alaranjado, e tinha uma árvore com um balanço bem pequenininho assim. E aí ele me disse, olha, esses 2 lençóis
significa eu e minha esposa, os nossos corações secando nesse sol de esperança. Aquele balanço ali no fundo é o balanço que eu fiz para minha filha, e dizer que eu fiz uma capa para um livro chamado Lágrimas no Varal significa que ainda há a esperança de que um dia as nossas lágrimas vão se secar. Eu acho que uma obra, para ela se tornar arte, ela precisa ter alma, né? E esse livro é uma obra de arte, a começar pela capa, justamente porque tem a alma de pessoas que marcaram minha história.